2 professoras, meia dúzia de mirréis no bolso e um sonho, que hoje é tentar descobrir como é que a gente faz para controlar as nossas finanças. Então, estamos aí, né, pessoal? Mais um Sala Aberta. Eu sou a Tatiana Santos. Sabrina Jardim. E hoje aqui estamos com a Bibiana. E vamos falar um pouquinho com ela, entender um pouquinho e aprender nessa... Exatamente. Essa história, Bibiana, de como é que tu ajuda as pessoas, então, a cuidar das suas finanças. E agora nas redes sociais está bem presente, né? Sim, sim. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente, né, num podcast que fala sobre educação. Né, que é algo que eu tenho como um valor para mim. E agradecer mais uma vez aí por vocês o convite. Obrigada. Então, aqui, ó, ela é gaúcha, raiz de Itapuã, interior de Viamão, vinda de uma família simples, de agricultores, estudou sempre escola pública e hoje roda o mundo como mestre em finanças, consultora de finanças e executiva em uma das maiores operadoras de saúde do país. Preparem-se hoje, então, para conhecer a história da Bibiana Gonçalves, uma menina que teve a vida transformada pela educação, né? É verdade. Boa noite, gente. Foi chamada muitas vezes CDF, Bibiana? Muitas, muitas. Inclusive, tenho episódios, assim, traumáticos por isso. Sério? Sofreu bullying por ter estudado? Na época não se chama, né? Não se tinha essa questão de bullying, né? Mas na época era um pouquinho complicado, assim. O meu pai, de vez em quando, né? O pai, fizeram isso hoje comigo, né? Mas assim, de uma forma... Né? Não era todo esse tom que se tem hoje, mas eu guardo, assim, algumas recordações, assim. Mas valeu a pena, valeu muito a pena. Sim, valeu a pena, né? Passaria por tudo de novo. Passaria por tudo de novo. Uhum. E lá em Itapuã, como é que foi crescer em Itapuã? Né? A gente tem essa impressão de que... Eu, por exemplo, Itapuã, eu fui algumas vezes, até quando criança, mas para mim era lazer, era ir para lá, para prainha. Né? Prainha. Prainha, quando fala Itapuã, para mim é prainha. Prainha. Sim, Itapuã é um lugar maravilhoso, né? Eu me sinto, assim, muito privilegiada de ter crescido lá, contato com a natureza, né? É um lugar, assim, com uma paz. Mas é um lugar muito bom para ir descansar, para ir no final de semana, né? E tive uma infância, assim, com muito contatos com animais, né? Era sempre muito bom. Mas acho que tinha os seus desafios, né? E acho que a educação é o principal, porque... Já posso contando? Pode. Já vou contando aqui um pouco de história. Querem saber um pouco de história. E a educação era longe. Então, para a gente conseguir ir até a escola, tinha que caminhar 1,5 km a pé. E para pegar um ônibus escolar, esperar o ônibus numa casinha, né, numa parada de ônibus que era feita até de madeira pelo meu pai e por um outro vizinho. Olha só. E depois esperava o ônibus escolar e aí para depois chegar até o colégio que fica lá na vila, né, que a gente chama, né? E só que, ok, né, dias normais, tudo certo, verão principalmente, mas inverno, né? Inverno, chovia, o que faz? Bota uma sacolinha de plástico no pé, leva uma muda de roupa, vai com uma roupa mais velhinha, bota a muda de roupa na mochila e atrás dessa casinha que eu comentei, a gente trocava de roupa, eu e minhas irmãs, né? E aí a gente pendurava a roupa molhada numa sacolinha, numa árvore e pegava depois, né? E dias que o ônibus escolar estragava. Bom, né? Aí... CDF que era, né? Sim. Faltar nunca era uma opção, né? Até porque a gente já tinha caminhado ali aquele pedaço, caminhar mais algumas horas até o colégio, né? Então, o que a gente fazia? Ia ou caminhando até a pé, que às vezes a gente chegava na hora do recreio lá no colégio, mas tinha aquela coisa de ir, né? E às vezes era uma aventura. Por vezes a gente pegava carona dos caminhões de areia, que tinha uma mineradora de areia lá, e aí tinha muito trânsito de caminhão de areia. Pegava carona, às vezes ia atrás, em cima das coisas, assim, né? Tinha outras pessoas que iam também e tal. Era uma outra época, né? Não, era uma outra realidade, assim, né? Não tinha tantas questões de segurança hoje em dia, né? Imagina. Assim. Mas era uma aventura, né? Mas a gente chegava na hora do recreio, lá esbaforidos no colégio, mas a gente ia. Então, esses são os pontos, assim, né? De desafio em relação a viver em Itapuã, né? Uhum. Claro que aí a gente estudou no colégio até o ensino médio, mas não tinha depois uma continuidade, né? O acesso à faculdade era mais difícil e tudo mais. Então, a gente já sabia que para a gente ir dar o próximo passo, a gente não poderia ficar mais em Itapuã. Sim. Né?
E aí vocês tiveram o apoio da família para vir para Porto Alegre, para ficar mais próximo daí. Eu tive sempre muita sorte que tanto o pai quanto a mãe, eles sempre foram muito focados assim na questão de nos incentivar na educação, né? Sempre disseram que o jeito da gente, né, mudar a nossa realidade era por meio da educação e tudo mais, e eles sempre se preocuparam em a gente ter um lugar nosso em Porto Alegre, né? Então eles compraram um apartamento para nós, para que quando a gente viesse para Porto Alegre a gente tivesse onde ficar. Então, assim, a nossa faculdade a gente se virou, né? Cada uma de nós, tem mais duas irmãs, né? Cada uma de nós se virou. Mas a gente tinha onde morar, né? Que já é uma grande, né? Uma grande ajuda. Sim. E aí, até, voltando um pouquinho, quando eu estava em Itapuã, né? Eu sempre quis ser médica, né? Eu cresci a minha infância toda dizendo que eu queria ser médica, porque a minha mãe, ela... trabalhava com médicos, né? Ela era diarista, trabalhava com médicos, enfim. Então, eu tinha aquela referência que, né? Para mudar de vida, né? Teria que ser médica, né? E... Então, eu estudava, inclusive, muito, né? Eu não gostava de faltar, gostava muito de tirar boas notas, porque eu sabia que, primeiro, para ser médica, eu ia precisar estudar muito, né? Estudar muito mesmo. A gente tem essa visão até hoje. Sim. Fala, ser médico, nossa, já digo... Tem que estudar, né? Tem que gostar de estudar. Tem que gostar de estudar. Minha mãe ainda falava assim, né? Das pessoas que ela trabalhava, não, tem que estudar muito e tal, né? E aquela coisa. E segundo, porque assim, né? Eu vi o esforço que meu pai e minha mãe faziam enfim, né? E para mim, para nós, né? E para tudo mais, né? Então, eu achava que primeiro, né, ser uma boa aluna, tirar boas notas, né, era minha obrigação, né? E outra coisa é que, poxa, todo aquele esforço, né, eu aprendi a valorizar muito o estudo. Então, ao mesmo tempo que foi difícil no sentido de... Hoje eu olho, né, passo lá de carro, nem parece que nem era tão difícil assim, né? Mas, óbvio, né, para minha realidade, naquela época, né, com a idade que eu tinha, parecia uma coisa difícil, né? Mas aí hoje não é, mas aquilo ali, assim, né? Quando a gente vai para um autoconhecimento, eu disse, nossa, aquilo ali, assim, me deu uma bagagem tão grande para, em termos de valorizar o estudo, né? E que eu fui carregando isso depois para a faculdade né? Para toda a minha jornada de educação, que acabou tendo outros impactos também, porque como eu carreguei isso para a faculdade depois também me trouxe outros, né? Ser uma ótima aluna, enfim, também me trouxe outros benefícios. Sim, né? Exatamente. E assim, recordação da escola, lá da tua escola, alguma professora, alguma coisa que te marcou, tu tens? Tenho. A minha professora de matemática que eu tive, ela me marcou muito. Porque ela era uma professora de... Aliás, tem vários professores, porque era uma escola onde os professores ficavam muitos anos, né? Era uma característica. Então, assim, vários professores, tu criava quase como um vínculo com os professores, né? Mas tinha uma professora de matemática que, quando ela chegou, assim, ela dava aquelas disciplinas de matemática que é mais letra do que número, sabe? Sim. Só que ela era uma professora que ela programava viagem, então ela fez a viagem para nós do Beto Carreiro, e ela era uma professora assim bem para frente, tudo mais, né? Tinha uma comunicação, então ela me marcou, professora Magali, o nome dela. Olha só. Me marcou bastante, né? Claro, também teve o professor José, que cuidava mais da escola, ele era o diretor, assim, uma pessoa muito querida, às vezes tinha que comprar alguma coisa no mercado, né? Então aí meu pai fazia um bilhetinho, ia lá, mostrava para ele deixava eu sair na hora do recreio para lá no mercado para comprar alguma coisa para levar para casa. Então, os professores eram quase que como familiares, Sim. assim, né? No sentido de... Tinha uma questão de conhecer bem muito a gente. Não, e agora, aproveitando para falar, assim... Foi difícil, assim, tua infância. E olha, tem que dar valor para isso, porque realmente foi o que te forjou, né? Eu sempre falo, assim, que as dificuldades que aparecem na vida da gente, elas forjam a gente. E eu tiro muito o chapéu para pessoas que se desafiaram e se propuseram a enfrentar os desafios e foram vencedoras. E tempos bons não forjam pessoas fortes, né? São tempos difíceis mesmo que forjam. E aí tu consegue te virar. O que é caminhar léguas até chegar a uma escola e depois, de repente, de Porto Alegre, pegar um trem para ir para a faculdade, que muita gente reclama também, né? Então, o que é pegar um trem, né? Se eu caminho léguas para ir para uma faculdade. É verdade. E a importância da família, né? Porque muitas vezes a gente vê nas escolas
escolas por onde a gente já passou, a gente vê assim que os professores tentam fazer a diferença, tentam muito, e às vezes não tem aquele apoio da família. E aí, no teu caso, está aí um exemplo, né, de uma pessoa que teve o apoio da família, os professores muito provavelmente torciam o tempo todo por vocês, né, incentivavam. Imagina, devia ser as meninas de ouro da escola, as meninas dos olhos da escola, né? Nossa, tu falou agora, sabe? E eu lembrei de uma vez, chegava em casa, o dia que tinha prova, meu pai já sabia, porque eu acordava às 4 da manhã para estudar, estudava de manhã, só que eu tinha uma rotina, né? Não tinha nem despertador, porque naquela época tu não tinha celular, mas eu conseguia acordar, sempre gostava de refazer os exercícios. Aí meu pai acordava, já ia lá no quarto. Aí eu chegava em casa da prova, ele, e aí, tiramos 10, sabe? Então, assim, era uma torcida, né? Então é bem isso, não, sabe? Poderia dizer, não estuda, vai fazer uma coisa, né? Sim. E até a gente tinha as atividades da casa, né? A mãe trabalhava fora, né? Morava em Porto Alegre, né? Ia os finais de semana para casa, porque ela era diarista em Porto Alegre. E nós, né? Nós éramos responsáveis pela casa. Então, assim, não era... Uma vez algum colega me disse, também só estuda. Não, a gente ainda tinha que fazer pão, a gente tinha que limpar a casa e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, os nossos pais a gente tinha, né, nossos deveres, mas a gente também era muito incentivada a estudar. Né? Nunca ouvi dos meus pais, não para de estudar, vai fazer, né, fazer alguma coisa, vai fazer... Não, pelo contrário, assim, se eles viam a gente estudando, né, era prioridade. Então, isso eu acho que é importante também, né? Exatamente. E a questão também da diversão, como é que ficava? O que era a diversão no interior para vocês? Cada um tem um jeito, né? Por exemplo, para mim, sempre foi diversão ler, né? Sempre gostei muito de ler. A minha irmã já gostava mais de ver TV, né? Então, assim, cada um tem... Então, eu lembro, assim, que eu, né, pegava os livros na biblioteca e eu gostava muito de dividir. Pegava o livro, não importava quantas páginas tinha. Eu pegava os livros, dividia por 7, anotava quantas páginas eu tinha que ler do livro. E ficar, assim, no solzinho, lendo. E eu tenho essa memória, assim... de eu ficar deitada na cama, assim, um solzinho, assim, na janela, sabe? Chega a bater aquele quentinho no coração, assim. E lendo, assim, aqueles livros. E, para mim, essa era o meu hobby, né? E, claro, né? Tinha as questões de brinco, né? Antes disso, mais novinha ainda, tinha as questões de brincadeira. E brincadeira, a gente tinha casinha e tudo mais, né? Mas já mais adolescente, aí já era ler. Já era ler. E é mito ou verdade a história da carroça? A história da carroça... Essa aí eu queria saber se é mito ou é verdade. Essa história é verdade, né? Eu comentei para vocês dos dias de chuva, né? E lá fora, o que acontece? Dias de chuva, né? Estradas de barro, então... Não tem muito como passar carro. Não tinha, né? Na época não tinha. Hoje já é outra realidade, assim. E então, quando chovia muito, a lomba que tinha lá ficava tão escorregadia que o carro não subia, né? O carro ficava, às vezes, atravessado. Era uma coisa muito, né? Então, o meu pai, né, quando estava chovendo muito, ele, às vezes, o carro não era uma opção, né? Pela estrada. Então, ele ia buscar a gente de carroça, né? E aí, às vezes quando tava chovendo, assim, tu chegava, tu já via na parada, assim, a gente ficava torcendo no escolar, né, no ônibus escolar. Será que o pai vai? Aí via, era o pai com uma carroça, e aí ele levava um saco plástico para nos tapar. E tem outras, né, da carroça também, que quando a gente fazia o primeiro ano do ensino médio, tinha lá o 6º período. E aí, esse 6º período, ele ultrapassava o horário da condução escolar, né? Sim. Então, depois, tu tinha que pegar uma outra condução. E, por vezes, né, que era uma condução aí já de um ônibus, né, de passagem normal. Era de linha normal. De linha normal, isso, né? Só que, claro, ele tem um horário, não é de hora em hora, é um horário em cada turno, né? Então, se tu perdia aquele ônibus, depois, né, tu tinha que ir caminhando. Bom, e por vezes esse período ultrapassava, inclusive, o horário desse ônibus. Aí, meu pai sempre combinava, vai vindo que eu vou te encontrar. Querido, sim. Né? E aí eu ia, né? Na época, eu estudava no turno sozinha da tarde. E aí, quando eu lembro que ele já estava quase chegando já no portão de casa, depois de ter caminhado já mais de hora, vinha ele saindo do portão de casa.
Mas olha só, olha, Liliana, essas histórias, hein? Mas é de muito superação bom. de- Exatamente. Então, uma aluna aí laureada. Né? E a educação, então, foi uma ferramenta de transformação para ti e para tua família, né, Bibiana? Foi sim. E como é que surgiu essa ideia de tu fazer ciências contábeis? Como é que foi essa sim. história? Bom, primeiro assim, né? Eu comentei, sempre quis ser médica, né? Cresci dizendo que ia ser médica e tudo mais, médica cardiologista, né? Inclusive, esses dias lá em casa eu estava arrumando algumas coisas e encontrei um papelzinho, né? Meu sonho é ser médica. Só que eu achei bem legal. Isso foi uma professora que fez aquilo, né? E provavelmente, não sei se foi, não consigo me recordar ou não, né? Se foi daquele papelzinho, se aquele papelzinho, isso já estava claro para mim. Mas eu achei muito legal, porque aquele sonho que eu tinha, né, me fazia estudar muito, né? Era um Me acordar às combustível. 4 da manhã, era um combustível, né? Era o que eu via lá na frente, né? E eu confesso para vocês que eu tinha muita certeza, assim, que eu ia ser médica. Eu lembro que às vezes, né, eu gostava muito de caminhar, às vezes pelo campo, enfim, né? E eu lembro, assim, de passagens, assim, Deus já, por vezes, até agradecendo, né? E pedindo a Deus, assim, para que quando eu atingisse aquilo, que eu não me esquecesse de onde eu vim. Sabe? Então, esses dias eu estava refletindo isso, eu disse, gente, né? Como é que pode, né? Bom, eu não virei médica, né? Como vocês sabem, mas me ajudou nisso. E como é que veio a questão de ciências contábeis, né? Quando eu vim para Porto Alegre, ou melhor, né? Antes disso, né? Lá em Itapuã, eu era uma boa aluna em matemática, né? Eu gostava muito das disciplinas que tinham cálculo, né? Física, matemática, química, eram as que eu me dava, inclusive, melhor, né? Claro, eu tirava, né, notas boas em todas, mas eram as que eu mais gostava, tá? Gostava de fazer a conta, depois fazer a prova real, para ver se eu chegava no mesmo número, sabe? Aquelas coisas. E por gostar disso, meu pai sempre me pedia ajuda para calcular quanto que a gente ia receber com o valor do leite que ele tirava. Então, ele anotava todos os dias os litros de leite, né, que o caminhão do leite ia recolher. Ia anotando dia a dia. E aí, de vez em quando, eu fazia lá uma projeção de quanto que a gente ia receber no cheque do mês, né? O cheque do leite, que recebia uma vez por mês o cheque. Quando ele vendia gado, ele pedia para eu calcular, né, quanto que a gente ia receber, né? Multiplicar lá o quilo do boi pelo peso, né? A conta da luz também. E alguém lá era cooperativa de luz, né? Ia lá tirar a medição, ele ia lá me dar a medição para eu calcular quanto que ia dar a conta de luz, porque depois ele dava o dinheiro para a gente ir até lá a cooperativa pagar. Então, eu ia fazendo essas... Quase uma mini contadora, assim, sabe? E uma vaca ia dar cria, ele pedia para eu anotar. Então, assim, era quase como uma contabilidade, sabe? Então, eu fui fazendo aquilo. Bom, aí quando eu vim para Porto Alegre, ainda, né, com aquela questão de vou fazer vestibular para medicina, o terceiro ano aí eu fiz em Porto Alegre. E estudava de manhã e fazia cursinho pré-vestibular à tarde, né? Então, meus pais entenderam que, opa, né, precisa já estudar. E como eu tinha essa questão da medicina, até o terceiro ano eu fiz aqui. E até nessa época, assim, o bullying estava forte. Por lá. Então, até foi um momento bom de eu vir. E aí... bom, eu via que quando eu vim fazer o terceiro ano em Porto Alegre, eu vi que tinha uma discrepância muito grande, né, no meu nível de educação lá fora, para o nível de educação que eu estava tendo ali na época no colégio, que era o Colégio Piratini, ali em Porto Alegre, né? Eu vi que tinha uma defasagem de conhecimento grande, né? Principalmente em disciplinas como português, história, essas disciplinas. Aí eu fui criando consciência de, opa, né? Preciso... por mais que eu seja uma ótima aluna, tem muito conteúdo que eu ainda preciso correr atrás, que eu não vi. E aí, nisso, fui fazendo o cursinho para vestibular, foi me dando também essa noção e tal. E eu vi, opa, eu não vou passar para medicina, né? Não tenho não vou conseguir no primeiro... Fui tomando consciência do tamanho do meu desafio, porque eu precisava passar na federal para medicina, né? Sim. Então, e era, né? Nem lembro mais, mas era muitos por vaga. E então, fui nisso, né? Fui numa feira de profissões na PUC. E lá na PUC tinha um standerzinho de ciências contábeis e alguém me explicou o que era, né, contabilidade. E eu disse, nossa, mas isso é o que eu faço lá para o meu pai? Isso eu sei fazer. E eu adoro fazer isso, sabe? E eu associei. E aí eu disse, opa, já começou, quem sabe não tem que ser esse o caminho, talvez, né? Talvez este eu consiga passar, né? Então, aí eu troquei a minha opção por ciências contábeis.
Não passei de primeira no vestibular, né? Então, não passei. Bom, o que eu vou fazer? Vou buscar um trabalho para poder juntar dinheiro, né? Aí, onde é que eu consegui emprego? Num supermercado. Comecei a lidar com dinheiro, né? Nada nessa vida é por acaso. E então aí fui trabalhar como caixa no supermercado, né? Logo em seguida fui promovida a fiscal de caixa. Então, assim, eu disse, opa, né? Números. Então, vamos no caminho das ciências contábeis mesmo, que eu acho que é para ser. Aí, nisso, eu fui juntando dinheiro, né? Todo o dinheiro que eu ganhava no supermercado, na época... Até fui ver hoje na minha carteira de trabalho quanto que era, mas era R$650 que eu recebia. Todos os meus R$650 iam para dentro de uma latinha. Minha conta bancária era uma latinha que tinha dentro de uma gaveta. Eu ia botando ali e eu podia viver assim com os dinheiros que eu trabalhava nos domingos. Nos domingos a gente recebia o valor separado, né? Recebia no dia. Então, aquele era R$20 por domingo. Aqueles R$20 era o que eu podia viver. Eu trabalhava 2 domingos, R$40. Era o dinheiro que eu podia viver, enfim, para fazer alguma coisa, né? E o restante, todo o salário ia para essa latinha. Para eu ir juntando para daqui a pouco começar a pagar as primeiras cadeiras da universidade, né? E nisso, trabalhava, né, no turno inverso, de noite, eu pegava meus livros do cursinho pré-vestibular e ia estudando sozinha, né? Ia fazendo reforço, porque eu ainda ia tentar de novo, né, o vestibular e o Enem. Porque aí, exato, já tinha o Enem. E aí eu também queria tentar o Enem, então eu estudava para o Enem. E comecei a prestar vestibular para escolas particulares, porque eu queria o Enem para, né, para conseguir fazer. Então, o Enem já foi... Eu via uma oportunidade no Enem para conseguir cursar as universidades privadas. E aí, nisso, não, né... Na época, passei na Unicinos, tinha o IPA, né? Tinha algumas faculdades, até PUC, e acabei optando pela Unicinos, né? Porque a Unicinos me permitia fazer menos cadeiras. Então, o primeiro ano, eu podia fazer só 3 cadeiras, aí o dinheiro que eu ganhava, eu podia pagar, né? Aí, assim, passei no vestibular de Ciências Contábeis, né, na Unicinos. Ainda não tinha conseguido a bolsa do Enem, né? Mas já conseguia fazer menos cadeiras, daria para pagar. Então, optei por lá. E também, né, para quem caminhava tudo aquilo a pé, pegar uma van, pegar um trem, até São Leopoldo, nossa, eu tava, né, eu ia confortável, né? Nem tudo certo. E foi uma das melhores escolhas, assim, porque a Unicinos eu tenho adoração, né, pela Unicinos. E aí, nisso, passei no vestibular. Já fui, não, tem que achar um emprego na área, né? Já tinha um escritório de contabilidade perto de onde eu morava, que também era perto do supermercado, assim. Já mandei um currículo, né? Assim, não tinha nem começado as aulas ainda na faculdade. Isso foi em dezembro, assim, eu lembro que eu passei, já fui procurar. Aí, logo que eu mandei meu currículo, o dono do escritório entrou em contato comigo, a gente já fez uma entrevista, né? E eu lembro até hoje que ele me perguntou assim, né? E tu sabe o que é contabilidade? Tu tem uma noção? Óbvio, eu tinha aquela referência do que eu fazia lá para o meu pai. E eu disse, claro que eu sei. Mas eu tinha uma convicção que eu sabia, né? Depois eu fui entender que existe ativo, passivo, né? DRE, que contabilidade vai muito além daquilo que eu fazia, né? Aqueles cálculos. Sim. Mas ainda assim... E aí foi isso, né? Então, a Ciências Contábeis saiu daí. E olha, hoje eu não consigo ver sangue nem em filme, então assim, eu não sei de onde é que eu tirei que eu ia ser médica, mas foi isso que me foi o primeiro passo, assim, né? E aí a bolsa tu conseguiu depois, não? E aí depois eu consegui a bolsa, né? Então eu comecei fazendo 3 cadeiras na Unicinos. Aí ia pagando, né? Aí já estava trabalhando no escritório, então conseguia pagar. Acabou com o meu dinheiro da latinha, até ficou como uma reserva de emergência. Foi minha primeira reserva de emergência, porque aí eu, né, já fui equilibrando. E continuei estudando para o Enem. E aí eu estava no segundo... Aí já tinha começado, né? Eu entrei na faculdade em fevereiro ali. Aí teve o Enem no final do ano. Eu apliquei. E aí, sim, aí eu consegui 50% de bolsa, que aí eu conseguia fazer 5 cadeiras, né? Porque aí meu salário pagava 3, vinha mais a bolsa, e aí eu ainda dava monitoria na faculdade, e aí eu ganhava da monitoria reforço, né? Para quem precisa. E aí eu ganhava mais desconto ainda na mensalidade, então foi assim. Sim. E foi indo, e me formei assim. Até se formar e chegar a ser aluna laureada. O que significa isso para ti? Sabe que ser aluna laureada foi, para mim, assim, um reconhecimento, né?
antes de ser laureada, eu ainda tive o outro reconhecimento que foi a ganhar uma bolsa para estudar. Uma bolsa para estudar em Coimbra, né? Isso. Então, quando eu ganhei a bolsa para estudar em Coimbra, assim, foi o primeiro passo, assim, no sentido, tipo assim, opa, sabe? Vale a pena aquele teu esforço, porque eu trabalhava no escritório o dia todo, né? Eu não fazia só faculdade, então eu trabalhava o dia todo, né? E estudava de noite. E eu era uma aluna, olha, não parei para olhar assim, mas acho que se eu for olhar o meu currículo da faculdade, eu não devo ter 10 faltas, assim, todos os anos que eu fiz faculdade, sabe? E lembro muitas vezes de eu sair do trabalho, pegar a van, ir para a Unicinos e voltar da Unicinos e descer da van na frente do escritório que eu trabalhava e virar a noite trabalhando. Né? Porque além de ser uma boa aluna, né, também no trabalho, tentava ser bem no trabalho, até porque era o meu trabalho que pagava a faculdade, né? Então, tenho assim, a memória, assim, uma vez eu estava saindo de manhã para em casa tomar um banho e estava chegando o dono do escritório e ele, eu não acredito que tu, né, dormiu aqui e tal, né? E, então, assim, era um esforço que eu fazia tanto no trabalho quanto na faculdade, né? E final de semana, assim, poxa, era só sentada estudando, fazendo trabalho da faculdade, né? Me organizando, porque durante a semana eu não tinha tempo. Eu chegava 10 horas da noite em casa, cansada, né? Então, assim, não tinha muito tempo de estudar durante a semana. Então, para as provas, eu tinha que estudar final de semana. Trabalho tinha que ser final de semana, né? Então, me organizava muito. Então, meu final de semana era estudando. Então, quando eu recebi aquela premiação do Fórmula Santander, e ela é muito engraçada até, porque eu vi... Quando é para ser da gente, né? Eu estava saindo da faculdade um dia e vi o cartaz das aplicações da Bolsa. E eu disse, nossa, que legal, né? Mas sabe quando tu olha aquilo assim, ai, capaz, né? Isso não é para ti, Viviana, tu lá de Itapuã, né? Sim, a gente tem esse primeiro, né? Mas, enfim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim. E aí, na época, eu precisava ter o passaporte para poder aplicar, ou, no mínimo, ter o comprovante de agendamento do passaporte, coisa assim. E um dos critérios para ganhar a bolsa era notas, né? Notas na faculdade. Então, eu sabia que eu tinha notas boas, né? Óbvio. Mas eu não tinha um passaporte. Tá? Aí eu cheguei, deitei na minha cama, assim. E aquele era o último dia das inscrições. Eu vi o cartaz no último dia das inscrições. Deitei na minha cama, né? Com a minha irmã, eu e ela, na época, morávamos juntas nesse apartamento que eu comentei. E aí eu comentei com ela sobre isso. Eu disse, mas eu não tenho passaporte. E ela me disse assim, ó, mas eu fiz. Ela trabalhava de estagiária para um casal, né? E ela, mas eu já fiz isso esses dias lá. Então, eu sei fazer. Se tu quiser, eu te mostro. E eu, Aí nós duas levantamos da cama, a gente já estava pronta para dormir. Isso já era... Eu chegava 10 horas da noite, isso já devia ser quase 11 horas, quase encerrando o prazo das aplicações. Então, né, eu devo ter terminado a aplicação ali 11h30 da noite, né? Porque primeiro a gente fez a requisição do passaporte para depois, né, poder aplicar. Enfim, e fiz. E confiei, né? E fui... né, foi agraciada. Aí, quando eu recebi, né, a informação assim, que eu tinha ganhado aquela bolsa de estudos, né, na época era 5.000 euros, né, para estudar em Portugal. E eu disse, nossa, olha só, né, valeu a pena. E ficou uma questão assim, às vezes as chances até podem ser mínimas, né? Mas tu tem que tentar, porque imagina se eu não tivesse, não vou aplicar, né? Já tá tarde, já vou ficar aqui, né? Tá quentinho aqui e tal. E mais do que isso, né, Bibiana, conversando contigo, a gente vê, assim, com clareza o quanto tu sempre acreditou em ti também, quanto tu teve sempre fé e foi resiliente. Porque toda essa tua história leva que... No fundo, tu sempre teve uma crença. Vou chegar, vou conseguir e vou acreditar. Então, mesmo tu, sou lá de Itapuã, enfim, mas vou tentar. Vou tentar. Foi tentar. Então, lá dentro, sempre teve uma coisa que... É verdade. Tá? Agora tu falou, né? E eu lembrei da vez que eu agradeci a Deus, né? Por uma coisa que... né? Claro, eu era criança, então, né? Criança, jovem, não sei. Não tinha dimensão, não tinha dimensão, mas eu sabia que eu ia chegar, né? Em algum lugar eu ia chegar, né? Talvez não exatamente assim, né? E não, mas assim, eu ia... aquela realidade, né?
Tu ia mudar que eu ia mudar aquela realidade. Então, é verdade, tem um pouquinho disso mesmo. E estudar lá em Portugal, o que mais te marcou? Nossa, primeiro... Foi a primeira vez que tu saiu do país? Foi a primeira vez que eu saí do país. Então conta isso, como é que tu te sentiu? A gente Nossa! gosta de saber, né? Outro país. Outro país, né? Logo que eu cheguei... Fui em fevereiro, né? E lá, aqui tava calor, mas lá tava bem frio, né? Então, eu lembro que... cheguei lá e aí tu não conhece ninguém, né? Português, né? Fui para um lugar que fala português, mas eu não entendia nada, porque é um português diferente, né? E eu disse, gente, meu Deus, como é que eu vou, né? Como é que eu vou me virar? Que eu tinha medo de, daqui a pouco, não fazer alguma coisa errada, porque eu não estava entendendo, né? O português, enfim. Mas foi uma experiência muito rica, porque a Universidade de Coimbra, né, ela é uma faculdade que ela tem mais de 720, acho que agora até mais, 735 anos. Na época que eu fui, ela estava fazendo 725 anos. Imagina, né? Uma faculdade bem antiga. Então, pessoas de vários países vão estudar lá. Então, eu lembro que na minha turma, né, que eu fui como intercâmbio, né, fui cursando disciplinas de ciências contábeis. Tinha pessoas da Rússia, tinha pessoas da Espanha, tinha pessoas de vários lugares, né, da Europa, tinha pessoas da China. Então, assim, várias pessoas. E, ao mesmo tempo, assim, né, tu interagindo com todo mundo, né? E uma menina de Itapuã. De Itapuã, sim. Que legal. E uma coisa que me marcou muito, e foi ali que eu notei, assim, o quanto o nosso ensino no Brasil, ele é carente. Por quê? Eu estava lá, né? Eu estudava e trabalhava. Eu já tinha, naquela época, uma bagagem profissional bem extensa, porque eu trabalhava no escritório. O escritório de contabilidade é quase que uma escola, é quase que uma faculdade de contabilidade, porque tu aprende muito, né? Então, eu já tinha passado por um escritório, eu estava, na época, numa empresa, eu já tinha crescido profissionalmente, então, eu já tinha muito conhecimento prático, né? E lá na Europa, as pessoas ainda não... Primeiro eles estudavam, depois eles iam trabalhar. Eles não tinham a experiência prática que eu tinha. Mas eles discutiam comigo, a gente debatia as questões de aula com nível como se eles tivessem a prática. E eu disse, gente, isso me marcou muito, sabe? Porque como que eu, com a minha bagagem educacional, mais a minha prática, né? Então, eu achava que estava na frente. Na verdade, eles conseguiam associar muito bem. Então, tu vê assim, a qualidade até do ensino, até de pós-graduação, né? De graduação que eles tinham, assim, porque não ficavam, né? Não faltava essa questão prática para eles. E aqui a gente diz muito hoje em dia, né? Principalmente depois que eu fiz o mestrado, não, porque a academia é muito distante da realidade e tal. E eu vi muito isso lá. Lá não tinha esse distanciamento, né? Era tudo muito... Parecia a mesma coisa. Então, isso me marcou bastante, assim, em termos de educação. Sim. Claro, né? Aí, além de tu ter contato com outras culturas, né? Vou dizer para vocês que foi a época da minha vida, foi os 6 meses onde eu me permiti ser só aluna, né? Porque lá eu não trabalhava. Verdade. E porque quando eu morava lá em Itapuã, eu tinha as questões da casa, sim, né? Sim. Eu tinha as questões da Mana, que era mais nova também. E depois eu vim para Porto Alegre, tinha que trabalhar e tudo mais, conciliava. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu fui só aluna. Sim. E assim, né? Claro, né? Também tentava manter bastante lá a qualidade, né, das notas, mas eu também aproveitei, passei bastante, sabe? Dormia bastante. Eu lembro que o pessoal dizia, meu Deus, como tu dorme? Assim, porque às vezes a gente estava sentado no shopping, assim, quando eu dormia. Mas eu acho que eu carreguei, assim, um cansaço de um tempo, sabe? De uma vida inteira. Exatamente. Mas são coisas que me marcou, né? Legal. E quais foram os países que mais te marcaram nas tuas viagens, Bibiana? Tá, bom, eu conheci alguns países, né? Mas uma das viagens que mais me marcou foi quando na Páscoa, no feriadão de Páscoa, eu fiz uma viagem para Marrocos, né? Na África. E claro, né? Tu tá lá na Europa, né? Tudo lindo, maravilhoso, né? Mas aí quando eu fui para África, assim, lá em Marrocos, né? A questão me marcou muito
a gente foi com uma empresa de turismo, né? E eles diziam, todo mundo tinha que sair do ônibus, depois tinha que cuidar das malas, porque às vezes as crianças queriam vir junto, né? Para migrar e tudo mais. Então, me marcou muito isso, né? A questão da necessidade social que lá tinha, né? Ao mesmo tempo também, que aí dentro dessa viagem, né? A gente passou uma noite no deserto do Saara. E aí a gente passeando no deserto do Saara, tinha as famílias nômades. Então a gente sentou com uma família nômade para tomar um chá, né? Então dentro de uma tendinha. E aquilo me marcou assim, tá? Ao mesmo tempo que tem, né? Aqueles que estão lá tentando fugir para a Europa, tem aqueles que vivem tão bem migrando, né? De para onde tem água, sabe? Aquela coisa mais, tipo assim, né? A casa é volante, aquela simplicidade, mas ao mesmo tempo pararam para fazer um chá pra gente. Né? Sim, então assim, aquilo me marcou assim, poxa, né? Não precisa, né? Não precisa ser tudo aquilo, mas tem uma riqueza ali cultural muito grande, assim. Então, essa viagem me marcou muito, né? Na questão, assim, de olhar um pouquinho, assim, para ver, opa, né? Tava lá na Europa, né? Aquele glamour todo, né? Aí eu dei uma aterrissada. E falando dessas questões, assim, do glamour, tá? Conta para nós um perrengue chique e um perrengue raiz de viagem, que sempre acontece, né? Isso aí é... Bom, primeiro que assim, né? Bibiana, super econômica, né? As viagens eram todas econômicas, né? Então, vocês imaginem como é que eram as minhas viagens. Era dormir no aeroporto, ficar em hostel, né? Então, assim, um perrengue chique, tá? Nós ficamos num hostel, eu e algumas amigas que eu fiz na época lá em Coimbra. Então, a gente foi para a Alemanha. Então, a gente ia passar 9 dias na Alemanha e a gente foi turistando. E nós, né, teve uma noite que a gente optou, não vamos dormir no hotel. No aeroporto. Vamos dormir num hotel. Vocês dormiam realmente no aeroporto? No aeroporto. Então, os perrengues eram dormir no aeroporto. Dormir. Esse é o raiz. Esse é o raiz. A gente dormia no aeroporto. Inclusive, quando depois eu viajei com meu esposo, que ele foi me encontrar lá, a gente fez algumas viagens, ele ficava possesso de a gente dormir no aeroporto, mas era assim, era um dia tinha que dormir no aeroporto, um dia tu tinha direito à cama. Era assim, né? Para ser econômico. Fazia aqueles 5 mil euros render. E aí, esse hostel, vocês não vão acreditar. Vamos dormir num hostel, alugamos um hostel, e era um hostel com 100 camas em um quarto. Um quarto com 100 camas. Tenho fotos para provar. Nossa. Então, esse foi o perrengue chique. Então, vocês imaginem trocar roupa num quarto com 100 camas. Tudo mulher, pelo menos. Não. E era até um hostel bem legal, assim, que ele era meio afastado, assim, tinha uma vibe meio natural, assim, tudo mais, né? Mas, assim, era um quarto, assim, com um monte de cama. Eu lembro daquela coisa tudo laranja, assim. Mas fica de memória, né? Aí eu lembro do perrengue chique. Eu dormi no hostel, mas tinha 100 camas. 100 camas. Isso foi na Alemanha? Isso foi na Alemanha. Meu Deus Em Berlim. E como que foi a história de um casamento em Las Vegas? Ai, Teve o Elvis, como é que foi isso aí? Bom, dentro, né, das minhas jornadas de estudo, né, uma das pós-graduações que eu fiz foi na Califórnia. E aí, sempre, né, eu viajo para estudo, depois meu marido ele vai me encontrar pra gente passear, né? A gente tem os combinados, né? E aí, nisso, ele foi, no final já da viagem, né? Já tinha terminado ali os meus estudos. E aí, a gente foi fazer um passeio em Las Vegas no final de semana. E a gente nunca foi, assim, vamos casar, né, na igreja. Nunca foi meu sonho aquele casamento tradicional, igreja, véu, né, vestido branco, assim. Nunca foi esse o meu sonho, né. Mas aí a gente tinha aquela coisa do casar, né, o Lucas, meu esposo, sempre dizia, a gente tinha que casar, né, essa altura da vida a gente já tinha comprado um apartamento juntos e tal. E aí tinha a questão do casar. Aí a gente ia para Las Vegas e ele em algum momento falou do casamento. Ele, não sei o que do casamento e tal. E aí eu disse, se fosse assim, eu aceitava casar, né? Uma coisa, vai ali, resolve, prático, econômico, né? O negócio é economizar. Econômico.
econômico, né? E aí a gente foi ver, viu que era, né, tranquilo, assim, que era bem mais em conta, né, do que se eu fosse fazer um casamento super. Casamento em Vegas, né? E um casamento em Vegas. E aí eu olhei. Tinha na igreja que a gente queria, que era a igreja, né? Inclusive o Bon Jovi casou e tava disponível e tal. E aí a gente, vamos casar, vamos. Aí lá mesmo, né, já compra o pacote completo, assim, super econômico, né? Vestido, roupa do homem, né? A igreja e tudo mais, fotógrafo. E lá se fomos nós casar. Inclusive teve limusine nos buscando na porta do hotel. Tudo isso. Tudo isso. Eu acho que na época não deve ter saído mais do que $250. Então, tipo assim, super econômico. Nossa! Valeu a pena. Pra quem não sabe, a Bibiana, ela é minha cunhada. E eu lembro desse dia, né? Porque daí o que acontece? A Bibiana... Aí minha mãe me liga de madrugada. E disse assim, teu irmão tá casando. Eu sou a irmã mais velha. Na hora eu pensei assim, mas como assim? Ninguém me avisou. E a minha irmã, né, também estava lá. E acabou sendo madrinha lá de casamento. E aí ela pegou e disse assim, entra em tal link aqui que tu vai assistir. E eu tava em Tramandaí, na casa da minha sogra. Gente, de madrugada eu acho que era. Eu não lembro mais que horas era aquilo, mas pra mim já era tarde. Eu dormia cedo. Tu gravou. E aí eu peguei, entrei no link e fiquei assistindo. Eu de Tramandaí, chorando. Litros, horrores. E olhando assim a carinha dos dois casando. Não, o melhor os convidados. Os convidados foram pessoas que a gente conheceu na viagem. Assim, né? E que são até nossos amigos até hoje. Depois vieram, né, pra cá pro sul e tal. Então foram viajar com a gente até em Gramado. Mas assim, tudo, né? E ficam as memórias, né? E onde é que tu conheceu o Lucas? Até isso eu nunca perguntei. O Lucas, eu conheci no escritório de contabilidade. Que eu trabalhei, né? Foi meu primeiro emprego na área contábil, né? O Lucas, a gente trabalhava juntos. E aí a gente começou a se conhecer, assim, na hora que eu fui fazer... Eu saí, né? Fui para um outro trabalho. E aí a gente começou a fazer a transição de atividades. E aí nessa transição de atividades a gente foi se conhecendo. Olha só. E da partir dali que surgiu. Eu ainda achava até que era do Parobé. Eu achava que tu tinha estudado com ele. Não, foi mais um presente que a contabilidade me trouxe. É verdade. Né? E agora a gente vai para um bloco um pouquinho mais forte agora, um pouquinho mais emocionante, né? A gente vai falar um pouquinho, então, assim, sobre perdas, recomeços e o Bento. Então, assim, superações emocionais, né? E essa maternidade real, que a gente sempre romantiza demais a maternidade, né? Sim. A gente acha que é... Eu lembro das pessoas falando assim pra mim, tu vai sentir isso, tu vai sentir aquilo, gente. É muito mais do que isso, do que tu vai sentir. É até tu te cobrar muitas vezes, meu Deus, mas por que eu não sinto tanto isso e sinto tanto aquilo? Por que comigo é desse jeito e com o outro é de outro, né? E a gente acaba até se cobrando, né? Bom, até nessa parte que tu comentou, Bina, eu sempre fui uma pessoa muito focada em trabalho e estudo, né? Eu tinha várias crenças em relação a ter filhos, né? Tanto é que boa parte, assim, quando eu era mais jovem, né, e tudo mais, não vou ter filhos, né? Pra mim era uma questão, assim, super esperada, não vou ter filhos. Até porque, pra mim, assim, a Júlia, né, que é minha irmã mais nova, eu sempre tive um carinho muito grande para ela, sempre, né, me considerei, assim, boa parte da minha vida, considerei mãe dela. Depois a gente vai estudar, fui estudar constelação familiar, entendi que cada um tem seu lugar, né, na família e, né, me desapeguei um pouco desse papel, assim, né. Mas, na época, assim, eu sentia como, né, se ela fosse minha filha, então, para mim, eu tinha... eu já tenho aquilo e tudo mais, e não muito pelo esforço, mas mais porque eu sentia que eu já tinha aquela pessoa na minha vida, né? Segundo, porque eu tinha uma crença de que a maternidade ia me impedir de fazer coisas, né? E eu tinha prioridade de estudar, de construir carreira, então eu tinha muito isso, né? Era isso ou aquilo, né? Como se fosse assim. E então, durante uma boa parte da vida. Até que eu fui, né? Aí a gente vai trabalhando autoconhecimento, vai se conhecendo, vai se aprofundando e fui vendo, opa, isso aqui é uma crença, isso aqui é uma coisa que não é minha, né? Eu tô carregando isso aqui de algum lugar, né? Tô buscando isso, né? Tô só repetindo uma história.
E aí, nisso, eu fui me abrindo para, né, essa possibilidade dentro da minha vida. E até porque o Lucas, né, meu esposo, ele sempre dizia, né, que queria ter filhos e tudo mais. E aí, só que, o que eu fazia, né? Tá, depois dessa pós-graduação, depois do mestrado, depois, né? E eu sempre vou depois, porque eu não queria tomar a decisão. Tá, é agora, vamos lá, né? E aí, a vida, né? A vida encaixa as coisas com perfeição, né? Então, o que acontece? Acabou que eu estava fazendo mestrado, e aí eu dizia, tá, depois do mestrado, a gente vê a questão do filho. E Lucas, não, porque quando tu tá aí estudando aí no meio dos livros, porque, né, a essa altura, né, o mestrado, eu tinha um cargo como executiva já numa outra empresa, já era um cargo, assim, eu tinha 2 áreas grandes, a área financeira e a área de contadoria, já me requeria bastante, então, assim, foi uma época bem tumultuada da minha vida, mais mestrado, né, que te exige muito, então... Aí ele dizia, não, enquanto tu tá aí estudando aí, eu tava aqui cuidando do nosso filhinho e tal, não sei o quê, né? Ele me disse isso uma vez. Enfim. E acabou que eu fiquei grávida, né, no meio do mestrado. E na época, eu, inclusive, estava tomando anticoncepcional. Sabe aquelas coisas que tem que acontecer, né? Da vida, assim. Acho que tudo que acontece com a gente, seja bom ou ruim, é sempre um presente, né? E aí... bom, aquela emoção, aquela euforia, porque apesar da gente, né, a gente já tinha tomado a decisão que íamos ter, né, só, né, tava naquela coisa, questão né? do tempo. Claro, né, tomava um anticoncepcional hoje, 2 da manhã, tipo assim, sabe aquela coisa assim, porque, né, já tava com foco no trabalho, no mestrado, enfim, né. Mas, enfim, já aquela altura da vida a gente já tinha tomado a decisão já tínhamos nos mudado por uma casa que comportasse uma família, assim, intrinsecamente a gente já tinha se organizado para comportar, só faltava eu tomar a decisão de, tipo, tá bom. Né? Mas aí a vida se organizou. E não faltava uma tia também para ficar lá incomodando toda hora. Tá, e aí, quando? Quando? Sobrinho. É verdade. E aí fiquei grávida, a gente ficou extremamente felizes, né? Porque foi aquele susto bom, né? Na época até achei, nossa, né? Tô com uma gastrite aqui, de tanto trabalho, tanta coisa. Achei que era uma gastrite, ainda tava tratando gastrite, né? Até que, enfim, um dia eu abri o Pinterest, assim, e vi um look para gestante. E eu disse, nossa, isso me interessa. Aí eu, sabe aquele momento, não, mas por que te interessa? E aí me deu um estalo, assim, eu disse, opa, deixa, né, vamos fazer aqui um teste para descargo de consciência. E deu que eu tava grávida, né, assim, aí foi aquela euforia. E aí foi o mês, né, mais feliz e o mês mais difícil da minha vida, assim, porque a gente descobriu que aí estávamos grávidos logo no iniciozinho, assim, de agosto, né. E aí, no dia 30, que foi a gente tinha uma consulta de rotina. 2 dias antes, a gente tinha feito uma eco, estava tudo ótimo, né? E a gente estava tentando achar um obstetra que a gente gostasse. E aí, naquela busca por obstetra, assim, a obstetra identificou que o coraçãozinho não estava mais batendo, né? E foi muito difícil, assim, né? E naquela época... Mas eu sempre digo, claro, né, tem a perda porque, né, não está aqui hoje presente na minha vida, mas não considero como se eu perdi, né? Eu acho que filho a gente não perde, a gente sempre ganha, né? Não tem ex-filho, né? Sim. É filho. Eu me considero uma pessoa que eu tenho 2 filhos, né? Independente se um ou não eu pude abraçar, né? E só que isso, para mim, assim, me trouxe um presente tão grande em termos de entender o quanto o espaço maternidade também comporta na minha vida, sabe? Talvez naquele momento eu não estivesse pronta ainda para aquilo, né? Mas eu me abri para essa opção, sabe? Aquela decisão que eu não tomava, eu vi que, opa, sabe? Isso é tão legal quanto estudar, é tão legal quanto tu ser uma super profissional. E também dá para encaixar tudo, sabe? E maternidade não é um impeditivo para uma mulher prosperar, não é um impeditivo para te poder estudar, não é impeditivo para nada. Então, assim, foi para mim um momento de muita clareza. Foi muito difícil, né? Acho que qualquer pessoa assim, que passa, assim, precisei de 1 ano, né? Foi um ano muito difícil, foi um ano que eu chorei quase todos os dias, porque, assim, é uma dor muito grande, né? É inexplicável. Mas isso, para mim, depois, quando eu fiquei grávida do Bento, eu prezei muito, assim, pela minha gestação, né? Por ter uma gestação tranquila, por eu tentar ver o que realmente era importante, né? Tentar não puxar, né? Não me estressar e tudo mais. Eu tento, né, das minhas possibilidades, claro, tem dentro de uma rotina de trabalho, tu tem decisões, né, e tudo mais, mas eu tentava sempre priorizar aquilo. Até que eu digo que 2024, assim, tem um buraco na minha
jornada profissional, né? E tanto é que logo que eu soube que eu estava grávida do Bento, algumas coisas profissionais bem importantes, assim, que eu almejava, elas apareceram como oportunidades para mim e eu, né, disse não, assim, com uma tranquilidade, assim, com uma leveza, sabe? Tipo assim, não, porque agora é o momento, né? Agora é o meu momento família, né? Não é um momento trabalho, não é um momento estudo, né? Foi um ano, 24 foi um ano que eu realmente priorizei a minha gestação, né? E depois, quando o Bentinho nasceu, eu priorizei ele. Claro, né? Às vezes a gente, né, fiz outras coisas também, mas foi um ano onde eu priorizei muito isso. E ele é uma criança tranquila, né? Exatamente. Então, eu julgo assim, poxa, foi importante, porque eu acho que, né? Claro, eu não tenho nenhum dado científico, nenhuma base para isso, mas eu acho que ele é uma criança tranquila porque eu tive uma gestação tranquila, né? Mas tudo isso aconteceu porque acho que eu passei por aquele processo, né? Acho que eu precisava passar por aquilo, né, para poder, não digo valorizar, porque acho que, né, da outra vez eu também valorizei, mas me trouxe, assim, uma clareza das coisas que realmente são importantes na vida e que, né, cabe, né, uma criança, ela só soma, ela não divide, não diminui, ela só soma. Então, sim, foi isso, assim. Então, o Bentinho vem para somar muito nisso. Exatamente. Te deu mais, essa experiência toda te deu mais clareza, obviamente, do processo todo, né, e dessa decisão. Te deixou mais forte também, mais preparada. Porque, realmente, eu já tive, né, a experiência de duas perdas. E a mesma coisa, foi muito feliz, inclusive, no que tu disseste, ali. Tu não te sente mãe de uma criança, tu te sente mãe de duas, embora uma não esteja presente, não pôde abraçar, mas ela existiu e fez parte do teu processo, né? A mesma coisa eu sempre falo, faz parte do meu processo também. Eu acabo sendo mãe de 3, então, isso olha, aí, eu tô bem mãe. Mãe de 3, um adolescente e 3 e outros 2 que, né, me fizeram também ser essa pessoa que hoje eu sou, né? E assim, falando um pouquinho mais assim do Bento, daí como que é ser mãe hoje, depois de tudo que tu passou, né? E com essa tua rotina. Eu costumo ver as postagens da Bibiana, né? Depois a gente vai deixar ali o Instagram ali dela também, para vocês seguirem. Lá, 5 horas da manhã, a Bibiana tá acordada, a Bibiana vai pra academia e o Bentinho acorda cedo também, né? Acorda cedo também, acorda super cedo. Essa hora aqui, ó, agora é de noite, é fora do horário do horário comercial e nós estamos gravando e a Bibiana tá aqui. Ou seja, a tua maternidade, ela é possível porque tu tem também uma paternidade grande do teu lado, vocês se dividem, né? Embora eu sou irmã, né? Eu não posso falar e eu tenho que ficar isenta aqui nesse momento, tá? Mas assim, eu sempre falo, mãe é mãe, né? Pai é pai, mas mãe é mãe e tudo. Mas aí, no teu caso, vocês conseguiram casar essas duas coisas. Te permitiu continuar sendo a Bibiana também profissional. Sim, eu tenho muita ajuda do Lucas, né? Tem ajuda também da minha mãe, que ela é a babá do Bento. Então, só aí já me dá uma tranquilidade hoje, né? Porque eu chego em casa, o Bento, ele já tá de banho tomado, já tá cheirosinho, já tá jantadinho, né? Ele é uma criança que super bem alimentada, assim, nunca tive problema com peso, né? Não ficou doente. Então, só aí já me dá uma tranquilidade para eu ir, né? Eu saio de manhã cedinho, né? Acordo cedo para treinar. Saio de casa para tentar não pegar tanto trânsito, né? Eu saio 15:07, então minha mãe já tá ali, já assumi ele para mim. Então, isso me dá, claro, né? Me ajuda muito. E o Lucas, a gente combina, né? Às 19 horas, alguém tem que estar em casa. Então, se eu tenho alguma coisa, né, o Lucas organiza a agenda dele. Então, a gente troca muito isso, né? Pediatra, tem que levar no pediatra. A gente faz também. Quem é que pode? Quem é que tem reunião? A gente sempre está conciliando muito as nossas agendas. Se um não vai, o outro vai. Mas o Lucas é muito parceiro, assim. Até porque o Bento, ele não é por acaso, né? Ele foi uma decisão nossa, né? Então, é uma responsabilidade de nós dois. Claro, tem coisas que é a mãe, né? Tem que marcar o dentista, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver as vacinas e tal.
nós gostamos de fazer isso, né? E a gente tem essa habilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que aí tem que comprar os brinquedos, não sei o que, é o Lucas que vai ver, né? Então, assim, a gente concilia muito essas questões. Ainda hoje ele disse, eu comprei os uniformes, que agora ele vai para a escolinha, né? Comprei os uniformes e tal. Então, assim, ele é muito parceiro nisso, né? Às vezes, final de semana, enquanto né, eu tô lá fazendo os conteúdos, né? O Lucas tá lá com o Bento. Daqui a pouco o Lucas quer desopilar um pouquinho, né? Jogar um videogame, fazer alguma coisa, né? Até sair com os amigos, eu assumo o Bento. Então, a gente sempre foi muito parceiro, assim, né? A gente sempre teve uma relação enquanto casal, mas ao mesmo tempo de cada um ter a sua individualidade também, de respeitar, né? Que o outro esteja o seu momento. E a gente tenta manter isso dentro hoje com o Bento, né? Então, o Lucas, né? Me dá suporte nos meus projetos pessoais, no meu trabalho, e aí quando ele também precisa dos momentos dele de lazer, eu assumo o Bento. Então é uma sociedade de família. Indo agora para o nosso bloco, agora então falando de finanças com propósito. Essa tua carreira aí de empoderamento feminino no mundo financeiro. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, da onde que surgiu isso. Tá. Bom, primeiro, para poder explicar isso, né, tem uma coisa assim que eu trago como é uma filosofia de vida, assim, ou o que eu acredito, né, valores, enfim, não sei, mas é algo que eu carrego muito comigo, assim, que a gente está aqui, né, por 3 motivos. Primeiro, para a gente aprender, né, porque senão, se a gente não tivesse nada para aprender, a gente já tinha sido promovido a anjo, né, então se a gente não foi, é porque tem coisa para aprender, né. Então a gente tem que evoluir e a gente tem que contribuir, né? E logo lá na pandemia, trabalhava, né, numa empresa e naquela época, assim, vários negócios fechando, várias coisas acontecendo, né? Muitas pessoas, mulheres com lojas fechando, né? Porque aquela situação toda e tudo mais. E eu comecei a ter assim, um desconforto. Poxa, esse meu conhecimento, né? Primeiro que eu tenho, né, de contabilidade, de finanças, isso poderia ajudar pessoas, né? E inclusive eu preciso contribuir, né? Assim como eu tive todas essas oportunidades que eu comentei aqui com vocês, né? Que para mim, né? Eu sou muito grata. Eu sei que são oportunidades. Eu sei que tem o meu esforço também, né? Em todas elas, mas, né? Também sou grata por isso e de alguma forma eu tenho que contribuir. Como é que eu faço isso? Então, na época eu comecei a dar algumas consultorias e eu fui... Aquilo foi foi crescendo assim dentro de mim aquilo, né? Então, foi gostando de fazer aquilo e disse, como é que eu posso fazer mais? Aí comecei a fazer conteúdo, né, para ajudar pessoas, que daqui a pouco para fazer aquele conhecimento chegar em mais pessoas, né? E o meu trabalho está muito ligado com o meu propósito de vida, né? Que realmente é ajudar a contribuir com as pessoas, né? Com conhecimento de finanças, né? Assim como eu tive a oportunidade de ter pais, né? Que valorizavam a questão do aprendizado e fui, né? E tive meu pai lá pedindo ajuda com a contabilidade, que foi, né? Eu fui tendo essa questão, assim, dos números, né? E te inspiraram também, me inspirar, né? E a minha mãe tinha uma latinha que ela juntava dinheiro, então eu sempre fui uma pessoa de juntar dinheiro, né? Tanto é, depois aquela dinheiro da latinha lá do meu primeiro emprego virou a minha entrada no meu apartamento, no meu primeiro apartamento. Então, assim, né? Fui construindo isso, mas porque eu trouxe isso dos meus pais, né? Então, tá, como é que eu contribuo com isso, né? Como é que eu devolvo isso para o mundo também? Então, entrou muito nessa parte de ajudar mulheres, né, com seus negócios. E por que mulheres? Porque a mulher, geralmente, né, ela muda a realidade de uma família, né? Até lá em casa, assim, Lucas tinha um perfil, hoje depois que a gente conheceu, que a gente começou, ele tem outro perfil, assim, enquanto, né, uma consumidor, assim, né, quando a gente se conheceu, ele tinha cheque na rua, vencido, não sei como é que se usava a expressão, como é que era, sem fundo, cheque sem fundo. Tinha umas coisas assim, né, e ele foi resolvendo, enfim, então... O que eu vi, né? Uma mulher, assim, ela tem esse poder de transformar a realidade de uma família, né? E não só isso, né? A gente é o ciclo da continuidade.
Então, cada vez mais vejo mulheres como protagonistas, né, de negócios e me identifico muito, né, com essa contribuição e por isso aí tenho ajudado, né, buscado ajudar muitas mulheres aí com seus negócios, porque eu sei que é um legado que fica depois, né? Não é uma mulher, né? É um propósito que ela tem, que muitas vezes é dela ter aquele trabalho para ela poder ter mais tempo para a família, dela poder ajudar na renda familiar. Por vezes ela é só ela e os filhos, por vezes ela é só ela. Então, é nesse sentido. E qual é o maior erro, Bibiana, que tu acredita que as mulheres ainda cometem com o próprio dinheiro? Bom, quando a gente tem a questão de mulheres que empreendem, né? O primeiro erro é ir fazendo as coisas e negligenciando a parte de finanças, misturando tudo, né? Mistura tudo, mistura o que paga o mercado com o que paga, né, as coisas que comprou para vender, né? E vai fazendo tudo como se fosse um único caixa, né? E, na verdade, o que é o ideal? Separa, porque aí consegue ter uma noção do que são os gastos da família, o que é os gastos dela, e assim ir se organizando, tá? Esse é o principal erro, é negligenciar realmente o cuidado, né? Essa parte de gestão. Como a gente não foi, né, ensinado, pelo menos eu não tive dentro da minha formação básica, educação financeira, né? Eu tenho esses princípios que eu peguei dos meus pais, né? Hoje eu sei que já está nos currículos, mas muitas ainda escolas, né, principalmente as públicas, elas ainda não têm, né? Embora esteja lá previsto. Então, assim, poxa, como é que contribuo, né? É com isso. Então, quando a gente acaba carregando isso para nossa vida, então a gente não é ensinado a empreender, a gente não é ensinado a cuidar do dinheiro, a gente não é ensinado a uma alimentação, a gente não é ensinado a várias coisas que são importantes, né? Mas Bhaskara a gente sabe. Brincadeira. Tá lá no currículo. Tá lá no currículo. Tá lá no currículo. Mas brincadeiras, mas assim, o que acontece? Então, fica esse gap, né? E que a gente acaba não tendo. Então, muitas empreendedoras, o que elas fazem? Elas vão... Eu sei fazer uma unha bem, então eu vou fazer serviço de unha. Mas aí, aquela parte das finanças, né? Fica lá, nem sabe quanto que gasta, nem sabe se o preço que está cobrando tá um preço justo, se ela daqui a pouco não está gastando mais com material. Aí ela, como mistura tudo, depois acha que, poxa, né? Não tá dando certo fazer a unha. Eu vou voltar lá para a CLT, eu vou fazer uma outra coisa. E fica tentando fazer várias outras coisas. Mas o que aconteceu? Nem era unha. A unha dava um super lucro. Mas ela, né, na emoção ali, ela comprava outras coisas que ela não via, né? Não administrava aquilo e achava que o problema era fazer as unhas. Tá? Então, acho que esse é o principal erro, né? Quando tu mistura tudo, tu fica um pouco cego, né? O teu trabalho, ele tá voltado para mulheres empreendedoras, então, pessoas que colocaram alguma empresa. Mulheres, por exemplo, assim, digamos... Tati, até surgiu essa dúvida hoje, nós estávamos conversando, fazendo uma troca antes de vir para cá. Bom, Tati e eu não sabemos administrar o nosso dinheiro, somos CPF aqui, mas a gente encontra dicas no teu canal, lá no teu Instagram sobre isso. Sim, encontra sobre... Vocês dizem para pessoa física, isso. Né? Sim, eu falo um pouquinho de finanças para pessoa física, né? Mas hoje eu diretamente assim tenho trabalhos, né, de consultoria para pessoas mulheres que empreendem. Por vezes elas ainda não têm o CNPJ aberto, né? Mas elas têm um negócio, né? Até tem um pouco de informalidade. Exatamente. Acontece muito, né? Vou ali, vou fazendo, né? Vou vender semijoias, vou lá, compro, não abri um CNPJ, vou fazendo e a gente, né, organiza e tudo mais. Até por questões, né, depois tem suas vantagens, né, às vezes faz um MEI, alguma coisa assim, né, e constrói essa jornada para quê? Para que ela comece a ter clareza e ter o negócio prosperar, tá? Mas esse é o objetivo. Sim. Mas trago também, né, dicas assim de finanças pessoais, porque eu acho que também precisa, e porque a base, né, para te construir um negócio é tu separar, e para separar tu precisa, né, começa na tua organização da pessoa física, porque se a pessoa física estiver misturada, o negócio vai refletir lá, porque tu vai achar que o negócio é um caixa, né, eletrônico, vai sacando, né? Então, acontece isso. E que conselho que tu deixaria, então, para as mulheres se empoderar financeiramente? Primeiro, é acreditar que elas conseguem fazer a gestão financeira, sabe? Eu acho que esse é...
A Tati comentou, né, do acreditar. Exato. Eu acho que o primeiro passo é a gente acreditar que a gente pode. Porque nós, enquanto mulheres, para nós, a questão com o dinheiro ela é muito recente, né? Nós começamos a poder trabalhar, a poder ter direito a cartão de crédito, né? Se eu não me engano, não fazem 50 anos. Assim, então, né, nós temos não, acho que faz mais. Agora eu não vou... Bom, não vou lembrar. Acho que faz mais. Mas assim, é recente Se comparado... faz mais, também não é muito mais, né? É comparado, assim, com os homens, tá? Mas o que acontece? A gente ainda tem uma crença de que a questão de dinheiro é muito do homem, né? Uhum. Até por vezes tem essa questão, né, o homem provedor e tudo mais, assim. Então, assim, se puxou um pouco isso e cada vez mais. Mas não, a gente também tem que saber, sabe? E não só isso, a gente tem tanta capacidade quanto para administrar negócio, né, para tomar decisões financeiras. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, é acreditar que a gente pode. Porque se a gente acredita que a gente pode, a gente já venceu todo a energia negativa e a gente já começou a atrair que aquilo vai dar certo, né? Então, é isso que eu deixaria, assim, de dica. Acreditar que pode e que não, finanças não é uma coisa horrível, né? Não é para quem gosta de matemática, né? Por coincidência, no meu caminho deu certo, mas cada vez mais que eu estudo, que eu me aprofundo dentro de finanças, mais eu entendo que é sobre comportamento, sobre pessoas e muito menos sobre números, né? É muito mais sobre a gente tomar boas decisões, saber onde é que aquela decisão de compra, ela é emocional, né? Ou é mais racional, a gente identificar aqueles momentos, né? E aí, a partir disso, aí a gente consegue tomar decisões mais assertivas dentro da nossa jornada. É isso aí, então. A gente vai se encaminhando agora para o encerramento. É a Não sei se tu história. queria dizer alguma coisa. Não, ali comentando, a gente até que a tua história realmente é dessas, né? Que faz a gente acreditar que não importa de onde viemos e importa para onde queremos ir. Né, dentro dessa coisa de carroça executiva de Itapuã, Las Vegas. Tu és uma inspiração pura, Bibi. Exatamente. Obrigada. Parabéns mesmo, obrigada. assim, é muito gratificante trocar uma ideia, principalmente por tu ser mulher e por nós colocarmos essas questões de como é difícil ser mulher. Ser mulher, ser mãe, ser profissional. E bem interessante quando tu colocaste assim que cabe tudo isso. Cabe. A mulher é tão fantástica, desculpe os homens aí agora, né, pessoal, mas a mulher é tão fantástica que ela consegue até isso. Né? E dividir, e ter um tempo, e ter aquela atenção, cada momento para cada coisa. Eu acho isso fantástico, como eu falo. Eu sempre comento que a mulher ela é fantástica por isso. Comento com os homens também, porque é uma visão 360 e a capacidade que a gente tem de se doar e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E com qualidade. Que daí a gente se doa, que é como tu falou, não, eu me dei conta que eu posso ser mãe também e aproveitar e curtir e abrir meu coração para isso. Assim como teu profissional, assim como teus estudos. Então, tu é uma mulher que tu sempre amou. Tudo que tu fez é que tu sempre acreditou. Então, realmente, tu tem a chave do sucesso aí, vai ter, e Deus vai abençoar a tua família sempre com saúde aí para te continuar. O que a gente deseja é que tu continue sendo sempre essa mulher empoderada, que inspira. Obrigada. E que ajuda aí, que ensina outras mulheres a direcionar melhor suas vidas. E quando eu digo direcionar, é porque é como você acabou de dizer, não é só o financeiro. É uma questão toda que elas vão aprender a direcionar, a separar, enfim, para que as coisas deem certo, para que puxe essa energia positiva e elas também comecem a acreditar nelas próprias, né? Então... É verdade, Tati. Então, imagina, né? Eu aprendi muito disso com a minha mãe, né? E vou levar isso para o Bentinho. Então, quanto mais mulheres eu conseguir impactar, quantos filhos também não serão impactados, né? Exatamente. Então, eu penso muito nisso. E tu comentou a questão da mulher, sabe? Que profissionalmente... esses tempos eu estava numa agenda, assim, né? De fechamento de ano, do ano passado, da onde eu trabalho.
E comecei a listar, né, todas as minhas entregas e tal. E tu vê que, né, foi um ano em que eu fiz entregas, né, mas não foi o ano com mais cheios de entregas, né, da minha carreira profissional. Mas aí eu pensei, poxa, não foi um ano produtivo. Aí eu disse, não, calma. Eu gerei uma vida, tem uma coisa mais produtiva do que tu gerar uma vida, um ser humano do zero, né? Um coração, né? Pulmão, rim, tudo, né? Dedos, olhos. Como assim? Aí eu disse, não, peraí, não. Fui produtiva, foi muito produtiva. Foi hiper mega produtivo. Então, a gente tem essas questões que a gente precisa entender, né? E precisa enxergar. Precisa enxergar. Vezes, enxergar. Para valorizar. E a gente só, ao longo, né, a gente diz, independência, né, a questão de igualdade, mas acaba que não é uma igualdade. Por quê? Porque a gente foi somando. Sim. Né? As questões da casa requerem, né, por vezes a gente é e a gente se sente culpada. A gente se sente culpada. Isso, né? Mas também a gente precisa saber aprender a pedir ajuda, né? Aprender a delegar para o marido também, né? Então tem muito disso, sim. E eu venho fazendo esse exercício de, tipo, opa, a casa não é só minha responsabilidade, né? Eu trabalho fora, né? Tem as minhas questões, né? Tem os meus projetos pessoais, tem o Bento, também quero ficar ali com o Bento brincando, não quero lavar louça. Então, assim, tenho muito disso de também saber dizer, hoje é contigo, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício enquanto mulher, né? Sim. Exatamente. E, assim, um dos motivos, inclusive, da gente escolher te chamar, né? Te convidar para tu vir aqui é toda essa tua história, né? Que ela é exemplo para mim, não só como tua cunhada, né? Como comadre também, porque eu também sou Dinda do Bento, né? Mas também como uma mulher que admira outras mulheres. Eu acho que está mais do que na hora, realmente, da gente se empoderar dessa forma. A gente tomar esse lugar, então, de uma mulher que olha para outra e consegue enxergar as qualidades dela, ao invés de olhar para defeitos. Porque defeitos todas temos, todas vamos ter, é normal. Não fomos promovidos a anjo ainda, né? Exatamente, mas olhar para as nossas qualidades, para ver o quanto que aquela mulher que está ali do teu lado, que às vezes está compartilhando uma família contigo, né? Uma história ali contigo, ela tem as suas dores, ela tem as suas lutas, mas ela tem as suas superações, ela tem as suas ideias, ela tem as suas genialidades, tem sua sensualidade, tem tudo. A mulher realmente é um ser fantástico e completo. E que bom mesmo te ter na família e te ter aqui dentro do Sala Aberta. Agradeço muito o convite, amei. Bom, nem sentimos, assim, né? A Tati, que é outra também que vem de uma família de mulheres aí, né? Mulheres guerreiras aí também. E fica, então, o convite agora para vocês que estão nos assistindo. Se tiverem aí também alguma história inspiradora, assim como foi a da nossa convidada Bibiana, como é da nossa querida Tati. A minha também acho. Todas nós aí. Quem achar aí que tem alguma história inspiradora, comenta aqui abaixo ali, né? Deixe nos comentários a sua história. Quem sabe a gente não te chama para vir aqui contar um pouquinho e inspirar ainda mais mulheres. E daqui um pouco a gente realmente viver numa sociedade onde, sim, mulher dá valor para outra mulher, né? É verdade. É isso aí. É isso, gente. Então, curtam, compartilhem, comentem, nos contem histórias, nos inspirem e nos tragam sugestões aí para que possamos ter a honra e o privilégio de termos outras Bibianas no programa. Obrigada, gente. Esse foi mais um Sala Aberta.